Nós vamos falar sobre as heranças do passado e sobre como essas iniquidades familiares podem aprisionar nossa vida, nossa família e gerações. Então eu quero que você acompanhe junto comigo todo o entendimento que Deus vai nos dar essa noite para a nossa casa, para a nossa família. Mas antes vamos orar para que toda a palavra de Deus não seja roubada de nós. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos corações, nossas mentes, nossos ouvidos, toda a nossa atenção em Ti. E não permitimos que ninguém no mundo espiritual e nem na terra roube de nós a boa semente, que é a palavra do Senhor. Antes, pedimos a Ti, Senhor, que essa palavra dê muito fruto e fruto para a glória do Teu nome. Cremos que a Tua palavra é poderosa para cumprir toda a boa vontade do Senhor em nossas vidas. Por isso, Senhor, nos mantenha aqui, com a mente e o coração neste lugar, a fim de que possamos absorver todo o ensino da Tua palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para eu ter uma noção, quantas pessoas não estavam aqui no domingo, onde eu comecei a mensagem? Quem não estava no domingo? Tem bastante gente até. Agora quem estava, para eu ter uma noção diferente? Meio a meio quase. Então, irmãos, nós estamos trabalhando heranças do passado. Essa série de mensagens é uma série de mensagens que eu não fiz para pregar, na verdade eu fiz ela para minha família, uma necessidade na nossa casa, e aí depois Deus me deu a série para pregar na igreja. E essa série vai tratar sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa herança espiritual, de onde viemos, porque algumas coisas acontecem na nossa família, na nossa história. Ela começa hoje, uma bênção que ultrapassa gerações, e ela vai terminar no dia 13 de junho, onde nós teremos aqui uma cerimônia, onde os pais, os avós e os pais abençoam a sua descendência, a sua linhagem, nessa cerimônia. Mas você vai entender melhor tudo ao longo das mensagens que vão abordando várias áreas da família, áreas familiares, que à luz das Escrituras vão nos ajudar a entender algumas coisas e avançarmos espiritualmente. E a palavra eu vou passar um pouco mais rápido do que no domingo, porque eu quero concluir hoje essa mensagem para poder dar sequência em todo o calendário de mensagem que temos. Então você que não veio no domingo e quer ver isso mais detalhadamente, pode acessar o canal do YouTube da igreja ou o meu, e você vai encontrar lá a mensagem que foi pregada no domingo, para você se familiarizar mais com tudo que está acontecendo. Mas a palavra que eu quero trazer para os irmãos é essa, o legado dos nossos pais. 1 Pedro, então, o apóstolo Pedro vai nos dizer em 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. E ele continua no 19 dizendo: mas pelo precioso sangue de Jesus é que nós fomos comprados, salvos, resgatados. Mas o apóstolo Pedro vai dizer aqui que os nossos pais nos deixaram um fútil procedimento ou um legado que não é bom. E nós precisamos olhar à luz das Escrituras que legado é esse para discernirmos na nossa história. A palavra legado ali no grego, que é patroparádoto, significa herdado dos pais ou ancestrais, ou transmitido pelos nossos pais. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo é: existe algo que foi passado de geração em geração em nossa casa, em nossa família, que não foi bom, que foi um fútil legado,
um fútil procedimento, e nós precisamos discernir o que é que foi transmitido de geração em geração em nossa casa, em nossa família, que à luz das Escrituras não é bom, para que a gente possa então fazer isso parar, resistir a isso, interromper isso com a graça de Deus. Esse legado pode ser, vamos colocar assim, desdobrado em algumas palavras que estão aqui, esse fútil procedimento. Primeiro, iniquidades, pecados não confessados que se repetem na linhagem. Existem, irmãos, na nossa família, situações que aconteceram que nunca foram confessadas. Pecados que nunca foram admitidos. Pecados que nunca foram levados até a cruz. Algumas pessoas decidem explicar o que houve, decidem justificar, ou argumentar, ou racionalizar sobre o que aconteceu. Mas a palavra de Deus diz que essas iniquidades, esses pecados não confessados, isso desagrada a Deus. E isso traz para nós a maldição que está em Deuteronômio capítulo 28. E nós precisamos entender, irmãos, já de partida, que a maldição na Bíblia não é uma coisa do diabo. A maldição na Bíblia é consequência da desobediência à quebra da lei de Deus. Toda lei tem uma penalidade. Quando alguém dá um conselho, é só um conselho. Conselho não tem penalidade. Se você não obedecer o conselho, não tem dano, não tem pena. Mas quando é lei, toda lei tem uma pena. Toda lei tem uma consequência. Quando a lei de Deus é quebrada, a palavra de Deus diz que uma maldição vem sobre nós. Esta maldição não pode ser interpretada como algo ruim. A maldição ali, ela tem um caráter educativo. É para nos trazer de volta para os caminhos de Deus. Eu ilustrei isso no domingo com um exemplo, quando uma mãe coloca um filho de castigo, aquele filho pode interpretar aquele momento de castigo por causa que ele quebrou, ele desobedeceu uma regra da casa, e agora ele está de castigo, e esse castigo é uma maldição para ele. Mas a mãe que colocou de castigo, o castigo não é para matar o filho, o castigo é para fazê-lo pensar e retornar ao caminho certo. Então, quando nós desobedecemos a Deus, Deus pode e irá nos colocar de castigo. Aí algumas pessoas, não entendendo isso, falam assim: tem alguma coisa de errada na minha vida, eu devo estar debaixo de alguma maldição, alguém deve estar fazendo algum trabalho contra mim. Mas na verdade não é isso, é que nós desobedecemos a Deus, não confessamos os nossos pecados, então Deus nos coloca no devido lugar, nos disciplinando, porque Ele nos ama. Quem ama disciplina, quem ama educa. Deus quer nos educar. Portanto, um culto de quebra de maldição não faz sentido nenhum. Ah, pastor, tem que quebrar as maldições na minha vida. Não, a maldição é uma consequência da desobediência da lei de Deus. Só se quebra isso com obediência, e não com uma oração forte, ou alguém passar um óleo ungido, ou alguém fazer alguma coisa para ver se a minha vida avança. A nossa vida avança quando nós obedecemos a Deus. Então, quebra de maldição seria um grande engano, porque é o mesmo que alguém tirar aquela criança que a mãe colocou de castigo. Se a sua mãe te colocou de castigo, e alguém tirar você do castigo, vai dar problema, vai dar ruim, porque ela colocou porque precisava. Então não existe isso de quebra de maldição. Por que eu estou colocando isso? Porque as pessoas confundem a herança familiar com maldição, e dizem assim: não, é uma maldição, o meu bisavô foi alcoólatra, o meu avô foi alcoólatra, o meu pai foi alcoólatra, e agora não tem jeito, eu vou ser alcoólatra. Não, isso é determinismo, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala de duas leis, a lei da herança e a lei da responsabilidade. A lei da herança é aquilo que eu recebi da minha família, mas eu posso exercer a minha responsabilidade à luz da palavra de Deus e fazer aquele mal parar na minha geração, dizendo: até aqui você veio,
mas daqui você não vai passar. Amém, irmãos? Deu para entender um pouco esse conceito? Só para a gente não confundir herança com uma maldição hereditária ou uma maldição fatalista. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro, nesse fútil procedimento, vai trazer a quebra de aliança no casamento, no divórcio. É claro que isso pode acontecer nas famílias, acontece nas famílias cristãs, mas a aliança para Deus é algo muito sério e não deve ser tratado de forma irresponsável. Jesus morreu naquela cruz para estabelecer a nova aliança no seu sangue, aonde nós fomos redimidos dos nossos pecados e temos a vida eterna em Cristo Jesus, na nova aliança por meio do sangue de Cristo. Deus leva tão a sério a aliança que o Filho dele, Jesus, morreu naquela cruz por nós para estabelecer uma nova aliança. Portanto, nós também devemos tratar a aliança conjugal com a mesma seriedade que Deus trata a aliança com o seu Filho e conosco. Então hoje o casamento está sendo meio banalizado, mas nós não podemos aderir a isso e devemos lutar sempre para honrar as alianças que fizemos diante de Deus e diante dos homens. Quebra da aliança com Deus, apostasia. Ou seja, a pessoa estava andando com Deus, mas em um determinado momento ela não quer mais andar com Deus, ela decide viver a vida do jeito dela. E isso é um problema. Por quê? Porque quando a pessoa se afasta de Deus, ou sabe o que é certo, mas decide fazer o errado, ela está dizendo algo para Deus, está dizendo isso: eu amo mais satisfazer os desejos da minha carne do que a Deus. Eu amo mais o meu ego, o meu eu. Isso aqui é egolatria. Eu sou o centro e eu vou satisfazer as minhas vontades, e Deus fica de escanteio. Isso é apostasia, e isso traz, obviamente, uma maldição sobre a nossa vida, porque desobedecemos. A idolatria, o Salmo 115 vai mostrar que nos deixa cegos, surdos, mudos e paralisados. Depois você pode ler na sua casa o Salmo 115 e Deuteronômio 27, 15. Continuando, rebelião contra os pais vai trazer sequidão e esterilidade para a nossa vida. A gente vai ter lá o filho pródigo. Vamos lembrar daquela história, quando ele decide desonrar o seu pai e ir embora, ele começou a construir o chiqueiro na sua vida, porque é lá onde ele vai parar. O único mandamento que Deus coloca com um bônus, com um incentivo para que você obedeça, é honrar pai e mãe. É o único. Honra o teu pai e tua mãe, e eu multiplico os teus dias sobre a terra. Irmãos, o nosso relacionamento com pai e mãe precisa ser bom, excelente. A principal causa de maldição na Bíblia está em Malaquias 4:6, é a desconexão geracional, quando eu e o meu pai, eu e a minha mãe não nos damos bem. Então, eu não sei que história você tem com seus pais, mas a Bíblia não diz que nós devemos honrar pai e mãe bonzinho. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, ainda que eles não tenham acertado, você acerta honrando. Pecado encoberto, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, nunca prosperará. Então é aquele pecado que você sabe que está cometendo, mas você não confessa. Você sabe que é errado, mas você faz. E você quer prosperar, você quer avançar, você quer conquistar, você quer possuir os sonhos de Deus, mas não tem jeito. Falta de perdão. Entregou aos atormentadores. Irmãos, aqui Jesus, nessa parábola, ensina que quando nós não perdoamos, Ele mesmo, o Pai, manda os verdugos, ou seja, os atormentadores, para açoitar a nossa consciência e flagelar a nossa alma, para que a gente não consiga ficar sem perdoar. Tem que perdoar, tem que liberar perdão. Quem não perdoa não consegue orar. Quem não perdoa não consegue ter conexão com Deus.
Quem não perdoa não consegue ter conexão com o próximo. A falta de perdão adoece. A Organização Mundial da Saúde já revelou que 50% das doenças que existem no mundo são psicossomáticas. Falta de perdão. E o perdão aqui é do íntimo, é de coração. Jugo desigual, que comunhão tem a luz com as trevas? Você pode depois ler 2 Coríntios 6 para entender que Deus não quer que os seus filhos se misturem com aquilo que não é puro, que não é santo. Palavras ou pragas proferidas, infelizmente é dentro de casa, é na família, que muitas vezes as identidades são deformadas. É lá dentro de casa, muitas vezes, que você vai ouvir: você é um burro, você é um idiota, você é um covarde, você é fraco, você é estúpido, você não devia ter nascido, você não vai dar nada na vida, você não presta. E aí você ouve aquela palavra, e duas coisas podem acontecer. Você pode concordar com essa palavra e ficar escravizado por ela e se tornar aquilo que foi profetizado sobre sua vida, porque a palavra de Deus vai dizer que a vida e a morte estão no poder da língua. Nós podemos matar uma pessoa com a nossa língua, mas também nós podemos trazer vida com a nossa língua, o que tem saído dos nossos lábios ou o que nós ouvimos. Então, o que você ouviu e como isso até hoje tem ecoado na sua vida? E eu não estou falando só dos pais, os cônjuges também. Muitas brigas conjugais, muitas palavras duras são ditas, machucam, magoam, mutilam, podem deformar uma identidade, pode destruir a vida de uma pessoa. Então nós vamos ter tempo depois para trabalhar isso, o que saiu dos nossos lábios, o que nós recebemos. Todo o envolvimento com o ocultismo, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Um cristão confia somente em Deus. Um cristão não faz fezinha, não tem pé de coelho, não tem ferradura, não faz trabalho, não faz simpatia. Um cristão não se mistura com os ensinos pagãos. O cristão vive pela fé, e a fé na palavra de Deus. Invocação do espírito de morte, tentativa de suicídio, aborto voluntário, homicídio. Irmãos, toda vez que uma pessoa diz assim: eu quero morrer, eu estou desistindo, essa vida não presta, você está invocando o espírito de morte. João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Se você der espaço para ele, ele vai matar você, ele vai roubar você, ele vai destruir os seus sonhos, ele vai acabar com tudo, ele vai arrasar com tudo. É por isso que algumas pessoas não conseguem resistir a tantos ataques malignos, porque deram espaço e tiram suas próprias vidas, ou porque elas sofreram injustiças, como abuso, abandono, rejeição. Essas palavras malditas que foram proferidas contra elas, nunca conseguiram se recuperar disso, não avançam, não prosperam, e aí elas desistem. Outros matam, porque tem alguma coisa na sua história que não foi para a cruz. Precisamos entender, amados irmãos, que atrás de um comportamento tem uma história. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas e falamos assim: eu não gosto dessa pessoa. Não está certo. Se essa pessoa está sendo muito chata, ou muito ruim, ou muito violenta, ou muito má, ou muito desagradável, que você não consegue ficar perto, que você não gosta dela, não gosta dele, você precisa entender que atrás desta pessoa, deste comportamento, tem uma história. E essa história precisa ir para a cruz. Roubo, escravo de dívidas, sempre andando em círculos. Vamos em frente. Trabalhamos então que a perspectiva bíblica não é individualista. Irmãos, às vezes nós ocidentais, esse é um problema nosso do Ocidente, pensamos assim:
O que eu faço é problema meu. Se eu adulterei, se eu roubei, se eu matei, se eu fui violento, se eu abusei, se eu falei o que não devia, se eu fiz o que não devia, você não tem nada a ver com isso. Esse problema é meu. Eu fiz, como é que é? Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, e o problema é meu e você não tem nada a ver com isso. Pois é, à luz da Bíblia não funciona assim. À luz da Bíblia acontece da seguinte forma: Adão, a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte veio a todos os homens. Adão pecou, e até hoje nós sofremos as consequências do pecado daquele homem, toda a humanidade. Nós temos a história de Acã, você conhece. Acã, aquele homem que estava lá dentro da família de Israel. O Josué era o líder, o Josué era o pai daquela família. Aquela família estava indo bem, aquela família tinha sucesso, aquela família estava conquistando, a família de Israel estava conquistando a terra prometida, não conheciam derrota, até que Acã resolveu pecar e desobedecer a Deus. O próximo ataque que foi feito, 36 homens morreram. Aí você pergunta para Deus: Senhor, por que esses 36 homens morreram? E a resposta de Deus é: porque Israel pecou. Deus não disse Acã pecou. Se você ler Josué capítulo 7, você vai ver que quem pecou foi Acã. Mas Deus não diz isso. Deus disse Israel. E 36 homens de Israel morreram por causa do pecado desse cara. Às vezes, irmãos, nós pecamos e fazemos o que é mal aos olhos de Deus e pensamos assim: não tem problema não, esse problema é meu. Não, irmãos, você tem que entender que você e a sua família estão no mesmo barco. Aí você fala assim: não, mas esse assento aqui do barco é meu, e eu posso fazer um furo. Você pode fazer um furo, é a tua parte do barco, mas todo mundo vai afundar contigo. E foi o que Acã fez. Ele furou 36 homens que perderam a vida, 36 famílias ficaram chorando por causa do pecado de um homem. Abraão, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você seguir a Deus, se você obedecer a Deus, se você chorar na presença de Deus, se você abandonar o pecado, se você limpar a sua vida, se você se corrigir diante de Deus, não é só você que é abençoado. A sua família, a sua descendência serão abençoados por Deus também. Diga amém, pelo amor de Deus. Estou te dando uma boa notícia. Vamos em frente. Samuel diz para ele: o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Por que Samuel disse isso? O profeta Samuel disse para Saul: o Senhor teria. Mas sabe por que o Senhor não vai? Porque Saul, você decidiu pecar e desobedecer a Deus. Deus estava decidido a te tornar rei para sempre. Tua família ia receber na linhagem o próprio Cristo. O próprio Cristo viria na linhagem de Saul. Porque se ele não tivesse pecado, o reino seria estabelecido na família de Saul para sempre. Mas como ele pecou, Deus teve que escolher um outro rei, e aí que entrou Davi. O rei Davi aparece por causa do pecado deste homem. Então Deus agora retira o espírito dele de Saul e coloca o espírito dele em Davi, e agora Davi é que vai ter na sua descendência o Cristo. E talvez Saul tenha pensado: eu pequei e o problema é meu. Não, sua família perdeu de ter o nome de Jesus na sua linhagem. Olha o que você perdeu. Talvez seja um dos homens que mais perdeu na Bíblia. Está vendo como o pecado não para em mim? E como o pecado que é cometido na minha casa se desdobra na minha família? Eu não estou dizendo aqui que a pessoa que pecou
ela contaminou a gente com o pecado dela. Não. A pessoa que pecou vai pagar pelo pecado dela, ou vai resolver isso diante de Deus. O que eu estou dizendo é que as consequências do pecado vêm sobre todos. É disso que estou falando. O pecado foi fulano que cometeu, mas as consequências do pecado dele estão sobre toda a nossa casa. Eu já trabalhei ajudando usuários de crack. Quando uma pessoa começa a usar crack, 35 pessoas da família são atingidas. 35. O que elas têm a ver com isso? Nada. Mas elas foram atingidas e elas vão ter que participar para resolver aquele problema que aquela pessoa criou. Geazi, portanto a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência. Olha como é que Deus trata. E Jesus, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém. Então vamos lá, irmãos. Aqui nós temos duas histórias que eu só vou passar. A primeira história é de Max Jukes, tá? Esse era um homem ateu que casou com uma mulher incrédula e os seus descendentes foram mapeados, e o mapeamento está aqui. 310 morreram em pobreza extrema, 150 foram criminosos, 7 assassinos, 100 ficaram conhecidos como beberrões, metade das mulheres se prostituiu. Um homem e uma mulher que não queriam saber de Deus. E são os americanos que fazem essas pesquisas, e o resultado da pesquisa está aí. E eles pesquisaram um outro homem contemporâneo, chamado Jonathan Edwards, que era um cristão consagrado, que entregou a sua vida a Deus, que vivia uma vida piedosa. Sua mulher era uma mulher de Deus. 1.394 seus descendentes também foram investigados, e o que nós temos como resultado é que 295 receberam diplomas universitários, 13 reitores, 65 professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores estaduais, 30 juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais das Forças Armadas, 100 missionários e pregadores de caráter, 80 desempenharam alguma função pública, 3 prefeitos, 1 superintendente do Tesouro Americano, 1 vice-presidente dos Estados Unidos. Você está entendendo? Tem diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Tem diferença. Jonathan Edwards não ficou vivo para ver tudo isso, mas porque aquele homem decidiu viver na presença de Deus. Toda a sua família que veio depois foi abençoada por causa dele. Ele foi o canal da graça de Deus. Você pode ser o canal da graça de Deus na sua descendência. Amém, irmãos? Muito bem. Seguimos com transmitindo a bênção que ultrapassa as gerações. O que Deus planejou? Deus planejou transmitir vida aos seus filhos através da bênção verbalizada. É responsabilidade dos filhos seguir o plano estabelecido pelo Pai. Irmãos, bênção verbalizada. Não é só pensar, é falar. E não é só falar de qualquer jeito. Nós vamos falar isso aqui numa cerimônia. Numa cerimônia. Nunca, em nome de Jesus, nunca ninguém da sua família vai poder dizer: eu não fui abençoado. Nunca foram proferidas sobre mim as palavras de Deus de bênção. Nunca foi retirado da minha vida as palavras ruins. Não. Eu acredito que Deus te levantou para estabelecer um novo céu sobre as futuras gerações, uma nova realidade espiritual, e para que a partir de você um novo tempo se inicie. Eu creio nisso. Vai ser assim em nome de Jesus. O Pai abençoou os seus filhos verbalmente. Para Adão e Eva ele disse: frutificai, multiplicai, sujeitai, dominai. Para Abraão: engrandecerei o teu nome. Para Jacó: você é Israel, um príncipe de Deus. Os filhos abençoados abençoam. Olha que interessante isso, irmãos. Quando nós começamos a trazer de volta as verdades bíblicas para dentro de casa,
nós vamos entender que isso não para na gente. Aquilo que nós ensinamos vai se perpetuar para as futuras gerações. Os filhos que são abençoados, eles vão se tornar pais abençoadores. Isaac abençoou verbalmente os seus filhos, Jacó e Esaú. Jacó abençoou verbalmente os seus netos, Efraim e Manassés. Então, quem é avô e avó, pode e deve também abençoar. Amém? Aliás, a bênção que vem dos avós é uma bênção mesmo. São mais experientes, já viveram mais, e a gente ama vô e vó, não ama? Vô e vó é diferente. Marcos e Elisa, que bom que vocês estão aqui ainda. Deus ensinou Moisés, que ensinou a Arão e aos seus filhos a abençoarem o povo de Deus todas as vezes que se reunissem. Quantas vezes? Todas. Irmãos, perdemos isso. Nos reunimos em família e quando acaba, cada um vai para sua casa. Mas sabe o que deveria acontecer? O pai e a mãe, os avós, deveriam reunir aquela tropa toda, de preferência antes do churrasco, porque depois do churrasco já era, mas antes, e dizer: vem cá todo mundo, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Aí você vai dizer assim: mas de novo? De novo. Todas as vezes que nós nos reunirmos, eu vou te abençoar, e abençoado você está. Acho que o nosso sono seria diferente. A gente ia lembrar, a gente ia recordar, nos momentos difíceis da vida, daquelas palavras benditas que foram lançadas sobre nós. Seguindo, expectativa da bênção. A bênção é algo muito poderoso. O encorajamento e as palavras positivas não podem ser comparadas à bênção verbalizada. Você está entendendo? Não é encorajamento. Não é dizer para a pessoa assim: tudo vai dar certo. Isso é encorajamento. Acredite e as coisas vão se ajeitando. Eu desejo para você o bem e não o mal. Isso não significa muito. Encorajar é diferente de abençoar. Abençoar é proferir as palavras de Deus sobre a vida daquela pessoa. É dizer: eu te abençoo em nome de Jesus, e a boa vontade de Deus é sobre a sua vida, e o Senhor é contigo para te livrar. É dizer: o Senhor é teu amigo, Ele é tua rocha, Ele nunca vai te abandonar. É dizer: o Espírito Santo está com você, Ele enche você, Ele usa você. Você não pode ser abalado, você não pode ser confundido, você não pode ser destruído, porque o guarda de Sião, de Israel, não dorme, nem cochila, Ele está com você, Ele te ama, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, Ele separou um lar para você no céu. Fique firme, Deus é contigo. É diferente de dizer: tudo vai dar certo. Deus escolheu a palavra para criar todas as coisas, e disse Deus: haja, e todas as coisas foram feitas por Ele, pela palavra, e sem ela, nada do que foi feito. Você entendeu? O poder disso. Aqui está escrito que Deus não colocou a mão em nada, a não ser no homem, para fazer. Ele falou, e a coisa aconteceu. O que é que nós temos dito? Como temos abençoado? Que realidade nós estamos criando a partir de nossas palavras? Que palavras estão nos nossos lábios? Então precisamos cuidar com os nossos pensamentos. Você já parou para pensar sobre o que você anda pensando, ou sobre os seus pensamentos pensados? Te confundi? Peraí, vou falar de novo. Você já parou para pensar sobre o que você anda pensando? Porque a boca fala o que está cheio? O coração. Se você passar o dia todo pensando em coisas ruins que não deram certo, pensamentos tóxicos, o que vai sair da sua boca? Azedume. Mas se você pensar em coisas boas, que Deus é contigo, nas promessas de Deus, o que vai sair dos seus lábios? Bênção.
Então existe uma expectativa da bênção no nosso coração. Consequências na linhagem ao desprezar a bênção. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, irmãos, quando olhamos a vida de Esaú, fica muito evidente que ele só perdeu, só sofreu derrotas, ficou longe de Deus. A vida dele foi um desastre e o impedimento para o povo de Deus, porque ele desprezou a bênção de Deus. Isso é muito sério. Ele desprezou, ele tratou como pouca coisa, e depois ele buscou a bênção de Deus com lágrimas, mas a Bíblia diz que ele não pôde encontrá-la mais. Consequências da bênção. A linhagem de Jacó, os israelitas prosperaram poderosamente, e eles se tornaram uma grande nação e foram bem-sucedidos de várias formas. O princípio é o mesmo para as nossas famílias. Você que é pai, mãe, avô e avó, você sabia que você é o principal canal da graça de Deus na vida dos seus? E na vida de pessoas também que não são seus filhos, mas são seus amigos, ou filhos espirituais, ou gente que depende de você. Você é um canal da graça de Deus. Deixa Deus usar a sua vida para que rios de água viva saiam do seu interior. A bênção cerimonial. A bênção cerimonial não pode ser confundida, não pode ser esquecida. Ela estabelece um profundo sentido de identidade e propósito. Sabe por quê, irmãos, que nós vamos ter a bênção lá no dia 13? Porque a cerimônia tem dia, tem hora, tem local, tem testemunha, tem celebrante. Na cerimônia tem um antes e tem um depois. É como o casamento, é como o batismo, é como uma ordenação pastoral. É uma cerimônia. Ela marca início e fechamento de ciclo. A cerimônia é importantíssima. Ela não pode ser esquecida, ela não pode ser confundida. Nem uma mulher que está aqui esquece o dia do seu casamento. O homem pode até esquecer o dia, mas ele não esquece que ele casou. Ele lembra da cerimônia. Quando nós formalizamos a bênção de Deus numa cerimônia, nós não esquecemos mais. Não importa o que aconteça, nós vamos lembrar. Somente filhos abençoados podem dormir na tempestade. Lembram de Jesus naquele barquinho? A tempestade estava assolando aquele barco. Os discípulos estavam nele, os apóstolos, e eles estavam morrendo de medo, pensando que iria afundar. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Você sabe por que Jesus estava dormindo? Sabe por quê? Porque o pai dele, lá no batismo dele, naquela cerimônia do batismo dele, lá no Jordão, quando João Batista batizou ele, quem é que apareceu lá para conversar com o filho, para abençoar o filho? O pai. E o que o pai disse? Tu és o meu filho amado, em ti eu me alegro. Veio a tempestade, o que o filho estava fazendo? Dormindo, porque ele sabe que o pai não volta atrás na sua palavra. Quando você é um filho abençoado, não tem tempestade nessa vida que te tire o sono. Diga amém. Amém. Muito bem. Vamos em frente. Cerimônia, dia 13/6, início e fechamento, como eu falei. Um fechamento emocional, um fechamento social, um fechamento espiritual. Nesse dia, nós vamos abençoar toda a nossa casa, toda a nossa família, toda a nossa descendência, e eles serão conhecidos nessa terra como geração bendita do Senhor. E aí você ore, lá para aquele dia, para que toda a sua família esteja aqui. Ore, para Deus abençoar toda a sua casa. Não ache que simplesmente um ritual vai fazer isso.
é o seu alinhamento com Deus e é o alinhamento do seu coração com o coração do Pai que vai atrair todas as bênçãos sobre sua vida. Cerimônias espirituais falsas. A ausência da cerimônia da bênção paterna e materna irá gerar a busca dela em outros homens, mulheres, grupos, sobretudo nas mudanças de ciclo. Por exemplo, alguns pais dizem para os seus filhos: quando você entrar para o exército, você vai se tornar um homem. Não, irmãos, não é essa cerimônia que faz seu filho homem. O que faz um filho se tornar um homem é um pai que é um homem de verdade, um sacerdote, um profeta, um provedor, um protetor, um homem de Deus, que é modelo para o seu filho, que é espelho para o seu filho, que é um homem de princípios, que é um homem de valores, que é um homem corajoso, que ama a sua esposa, que abençoa a sua família. Esse homem forma outro homem. Não é o exército. Nunca foi. Não, meu filho, você vai se tornar homem, você aí está com 14, 15 anos, eu vou levar você num prostíbulo e lá você vai se tornar homem. Não! Você está deformando a identidade sexual do seu filho e ele está entendendo que se tornar homem é conquistar sexualmente outras jovens mulheres. Ele acha que ser homem é pegar o maior número de mulheres possível. Não, isso não é ser homem. Ser homem é ser marido de uma mulher só e honrá-la e respeitá-la e estar disposto a morrer por ela a qualquer tempo. Ouviu essa, meu amor? Estou tentando ganhar uns pontos aqui. Mas você entendeu que se nós não abençoarmos, eles vão buscar a bênção em outro lugar? Deu para entender? As meninas, baile de debutante, não estou criticando isso, mas estou dizendo que reduzir a bênção de uma filha simplesmente a um baile de debutantes, apresentando ela para a sociedade, é melhor você abençoar apresentando ela para Deus. E aí a mulher ensina aquela menina a se tornar uma mulher de verdade, uma mulher honrosa, uma mulher que se valoriza, uma mulher corajosa, uma mulher de oração, uma mulher que não se envergonha, que não se intimida, uma mulher cheia do Espírito Santo. É com você, mulher, que a sua filha vai se tornar uma mulher de verdade. A busca de títulos, posses, grupos e de reconhecimento vem quando nós não abençoamos a nossa família, os nossos filhos. Porque veja, um filho que não foi abençoado, deixa eu te dar o exemplo. Quando Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério público e enfrentar o diabo, o que o pai fez? Lá em Mateus capítulo 3, último versículo, lá o pai o abençoou: tu és o meu filho amado. Quando termina o capítulo 3, no último versículo, é a bênção. No capítulo 4, a partir do versículo 1, está escrito: e o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Logo depois do quê? Da bênção. Jesus não foi ser tentado pelo diabo antes da bênção. Jesus foi ser tentado pelo diabo depois da bênção. Primeiro ele ouviu do seu pai: tu é o meu filho amado, agora você vai. E você vai vencer, porque eu e você somos um só, e eu te amo, meu filho, pode ir. E quando Jesus foi, o que o diabo disse para ele? Primeira tentação: se tu és o Filho de Deus, primeira tentação, colocar em xeque a paternidade de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus sabia muito bem que ele era filho de Deus, e que não é só filho de Deus. O diabo ainda excluiu, omitiu a palavra amado. O diabo disse assim: se tu és o Filho de Deus. Ele não disse se tu és o filho amado de Deus, ele disse tu és o Filho de Deus. Ele omitiu o amado, porque o diabo quer roubar isso da nossa família, o amor. É isso que ele quer roubar, porque se ele tirar o amor da nossa família, a nossa família acaba. Mas se a nossa família for unida por vínculos de amor, ela é indestrutível. E aí Jesus é tentado: transforma as pedras em pães. Tem muita gente, irmãos, tem muitos filhos que estão transformando pedras em pães hoje. O que é transformar pedras em pães? É mostrar que consegue, é mostrar que pode,
Quem tem necessidade de reconhecimento e autoafirmação, vai correr atrás de títulos e posses, e se apresenta assim: eu sou o advogado, eu sou o médico, eu sou o juiz, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. Só que isso não fala quem você é, isso fala sobre o que você tem, isso fala sobre as coisas que você adquiriu, sobre seus títulos, sobre suas posses, mas não fala sobre você. Tanto é verdade isso, que a ausência dessa bênção produz algo tão terrível no coração da pessoa, que quando ela perde os títulos e posses, o que sobra? Nada. Aí ela se mata, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo uma boa herança, ou mesmo sendo reconhecida diante da sociedade. Ela se mata porque ela não teve aqui a sua identidade firmada pelo seu pai e pela sua mãe na bênção. Deu para entender? Quando você abençoa, você reafirma a identidade, o ser. Quando uma pessoa sabe quem ela é, você pode tirar tudo que ela tem, você pode tirar todos os seus títulos, você pode tirar todas as suas posses, ela continua sendo ela. Mas quando você não sabe quem é, se você perdeu o que tem, se você perdeu os seus títulos, você não sabe nem para que lado vai. Por isso a importância da bênção. Qual a importância da bênção? É importante notarmos que a bênção paternal foi muito importante para Jesus, e que ele, o Messias, não realizou nenhum milagre ou pregou até que a bênção do Pai fosse declarada. Interessante, né, irmãos? Jesus não fez nada, o seu ministério não se torna público antes da bênção, somente depois dela, como eu já falei aqui para os irmãos. A bênção do Pai, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Irmãos, essa voz foi ouvida, não foi pensada, não foi pensada. Poderia ter sido? Poderia. Deus poderia ter falado direto na mente de Jesus? Poderia. Mas todas as pessoas que estavam ali ouviram: você é o meu filho amado. Sabe o que está faltando talvez na nossa família? É a gente olhar um para o outro e falar assim: eu amo você. Você sabia que eu te amo? Você sabia que você é uma pessoa mais maravilhosa que eu conheço? Você sabia que você é a pessoa mais linda que eu conheço? Você sabia que você é a pessoa nota 10, 11? Você sabe que eu sou apaixonado por você? Eu, quando a gente está conversando, né, amorzinho, eu falo assim: meu Deus, você tem tanta sorte de ter eu. Ela faz, ainda bem que ela é psicóloga, daí ela vai apertando os parafusos. Mas a gente precisa trazer alegria para dentro de casa, porque o fruto do Espírito é alegria, amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente precisa dizer mais: eu amo você. Não podemos deixar para dizer isso lá no funeral, onde a pessoa não pode mais ouvir. Precisamos dizer isso enquanto ela pode nos ouvir. Eu já falei tantas vezes para os meus filhos, né, filha, eu amo você, que quando eu ia falar, eles falavam assim: eu sei, você me ama. Eu falei: é. A gente tem que falar. Essa bênção era proferida por todos os pais judeus na cerimônia do Bar Mitzvah. Então, pastor, existia uma cerimônia então, afinal de contas? Sim. Qual era o nome da cerimônia judaica? Bar Mitzvah, que significa bar é filho, mitzvah é lei, filho da lei. É quando o menino chega com 12 anos, ele está na idade agora que ele se torna responsável pelos seus pecados, pela sua vida espiritual. Nessa hora o pai então abençoa seu filho. E os judeus abençoavam os seus filhos na cerimônia do Bar Mitzvah, dizendo a eles: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A palavra que Deus usou para Jesus não foi exclusiva para Jesus. Todos os pais diziam isso a seus filhos. Contudo, somente o pai biológico poderia dar essa bênção a seu filho. Como José não era o pai biológico de Jesus, Jesus não recebeu essa bênção com 12 anos.
Se vocês lerem depois os evangelhos, vão notar que Jesus foi esquecido no templo quando ele tinha 12 anos. Por que ele foi esquecido? Porque ele não participou dessa cerimônia, porque José não podia abençoá-lo por não ser seu pai biológico. Então o pai o abençoa aos 30, para fazer o fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo do ministério público de Jesus. Por que alguns pais não liberam a bênção para os seus filhos? Gente, por que a gente não abençoa? Primeiro lugar, por força da herança. Os pais não foram ensinados. Então eu não abençoei porque eu sou mau. Não. Porque eu não sabia. Eu não sabia disso tudo. Foi por isso que eu não fiz. Não foi por falta de amor, não foi porque eu não queria o melhor, é porque eu não sabia. Então, a força da herança pode nos impedir de fazer coisas boas, quando não é repassada corretamente à luz da palavra. O máximo que aprendemos foi pedir bênção ao dormir ou levantar. Não foi assim? Lá na sua casa? Quando você era pequeno, o que você chegava lá na hora de dormir? Bênção, pai. Bênção, mãe. Não era assim? Eu lá na minha casa era assim. E o meu pai fazia eu beijar a mão da minha mãe e de todas as minhas tias e meu tio. Eu ia dormir com o beiço inchado de tanto beijar a mão. Mas de todos eles eu ouvi o quê? Deus te abençoe. 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 Como é que eu ia dormir? Muito abençoado. Mas a gente ficou nisso só. É bom? É bom, mas pode ser melhor. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Eu achei isso lindo, lindo demais. Porque nós podemos abençoar os nossos filhos, netos e as gerações no tocante às coisas futuras. E podemos começar a dizer, olha, em nome de Jesus, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Eu te abençoo no tocante às coisas futuras. Que coisa tremenda poder fazer isso. Por não separar a identidade do comportamento, também alguns pais não abençoam, porque não separam identidade, comportamento. É correto abençoar uma criança rebelde e desobediente? Alguns vão dizer, de jeito nenhum. Primeiro tem que dar uma boa coça, colocar de castigo. Se comportar, eu abençoo. Não é assim que a gente pensa? Mas na verdade, a gente tem que abençoar, porque a Bíblia manda abençoar. A principal raiz de rebeldia deve-se à ausência da bênção. Temos o dever de abençoar a pessoa e a responsabilidade de disciplinar o comportamento. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. A minha oração é que todos que conhecerem sua família, sua descendência, reconheçam eles como a descendência, a família bendita do Senhor. E sabe, isso é possível se você tomar uma atitude e dizer, Senhor, vai ser assim, porque eu vou lutar com todas as minhas forças, para deixar mais do que dinheiro, para deixar mais do que títulos, para deixar mais do que posses. Eu quero deixar sobre a minha família a bênção de Deus, a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, o perdão, o amor, a compaixão, a fé, a esperança. Eu quero que a minha família seja a família que prevalece na tempestade, que prevalece na enfermidade, que nos vales chora e ora, mas nos montes louva, adora e exalta a Deus, mas nunca deixa de Deus
nunca deixa a presença de Deus. Verbalizando então a bênção. A bênção deve ser verbalizada e não apenas um desejo escondido no coração dos pais. Quando liberadas, as palavras têm poder. Veja Jesus. Jesus Cristo abençoou as crianças. Então, tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Para o judeu, a bênção é por imposição de mãos. Para nós pode ser também. Os doentes, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Foi curada pela imposição das mãos de Jesus. Os discípulos, e levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado aos céus. Você está vendo isso? Você precisa abençoar antes de você ser levado. Haverá um dia que você não estará mais aqui. Haverá um dia que você será levado pelo Senhor. Antes desse dia, você precisa fazer isso, ensinar isso, perpetuar isso na sua família, porque isso é bênção de Deus. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, mais uma, e o coração dos filhos a seus pais. Esse tempo chegou. A próxima geração será de profetas, pastores, mestres, evangelistas, missionários, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Mas a próxima geração depende de nós. Depende do que nós vamos fazer. Pode tirar, filhinha, coloca para mim aquela oração para a gente encerrar orando. São 9h30, a gente tem que encerrar. E vamos encerrar orando e profetizando que Deus vai agir e que nós vamos ver muitos milagres e graça de Deus na nossa casa, em nome de Jesus. Muito importante também, irmãos, entendermos que essa série de mensagens não está acusando ninguém. Ah, mas os meus pais, seus pais são uma bênção de Deus e eles deram para você o melhor. Se eles não fizeram mais, é porque eles não tinham conhecimento para fazer mais, porque se eles tivessem, eles teriam feito. Agora é a sua vez. Honre os seus pais, ame os seus pais, mas eu sempre digo, o sucesso está na sucessão. Nós, os filhos, precisamos ser melhores que os nossos pais. Esse é um jeito de honrarmos os nossos pais, sendo melhores. Qual é o pai e a mãe que não gosta de ver um filho que é melhor do que eles? Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar juntos essa oração. E vamos nos lembrar agora da nossa casa e da nossa família. Vamos juntos. O Senhor é a minha força, a minha rocha, o meu escudo, a minha torre forte, o meu libertador, que me ouve no dia da angústia e responde à minha oração. O Senhor conhece a minha linhagem e tem poder para trazê-los de volta para a casa do Pai. Acerca da minha linhagem, eu declaro: o teu nome está escrito nas mãos de Deus. O Senhor te sonda e te conhece. Ele sabe o teu assentar e o teu levantar. De longe entende o teu pensamento. Cerca, Senhor, o andar da minha linhagem e abençoa todos os seus caminhos. Cerca, Senhor, a minha linhagem por detrás e por diante, e põe a tua mão. Para onde irá a minha descendência? Ou para onde fugiria da tua face? Se eu subir ao céu,
lá tu estás. Se fizer no inferno a cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão os guiará, e a tua destra os susterá. Senhor, os teus olhos me viram no ventre da minha mãe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Esse dia já estava escrito no teu livro. Nada disso é acaso, mas tudo isso é a tua graça. Eu creio que um novo tempo inicia em minha vida e família. Eu creio que o melhor está por vir. Eu sei que tudo posso em Deus que me fortalece. Eu abençoo a minha vida e toda a minha família, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Amém. Sua família é abençoada, sua família é bendita. Você é um canal da graça de Deus. Eu estou certo que o que Deus está começando aqui, Ele é fiel para cumprir. Peço que essa semana você continue orando, para que o diabo não roube de você a bênção de Deus. A palavra de Deus diz que na parábola do semeador, quando o semeador saiu a semear, as sementes foram caindo nas pedras, no chão duro, no meio dos espinhos, e se perderam. Somente aquela que caiu no solo bom frutificou. Peça a Deus que te dê um coração que é um bom terreno, que é um solo bom, para que a palavra do Senhor não seja roubada de você, mas que ela possa frutificar, a fim de que todos os sonhos de Deus se cumpram plenamente. Amém? Ao longo dessa série, nós vamos ver muitas outras coisas acerca da nossa família. Ore pela sua família. Se puder, traga-os também. Vai ser bênção para eles. Se faltar lugar, a gente coloca mais cadeiras, porque a bênção de Deus será derramada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelo Teu santo ensino, e pedimos nessa noite, Senhor, nós queremos ser os protagonistas de uma bênção que ultrapassa gerações. Sabemos que não estaremos aqui para ver, mas confiamos na Tua palavra, que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que Te amam e fazem a Tua vontade. Pai, muito obrigado por esse privilégio de sermos canais da Tua graça em nossa própria casa e família, em nome de Jesus. Amém.